Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula da Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes. Essa é a aula do dia 15 de maio, se eu não me engano. Enfim, mas independentemente do dia ou do horário que você está assistindo, que esse vídeo chegou até você, eu espero que Deus fale ao seu coração por meio da sua palavra, que é o que vamos estudar hoje, né? A gente vai continuar o nosso estudo a gente está fazendo um estudo aí dos livros da sabedoria, né? E começamos na semana passada, o Diego falou um pouquinho já sobre Provérbios, a gente leu Provérbios 1 até o versículo 7, falou um pouquinho aí de sabedoria, que é o tema central aí de Provérbios. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso e vai ver, assim, bastante coisa de Provérbios, vai ser bem legal a aula. Eu recomendo que você leia o livro de Provérbios, se você ainda não leu, se você já leu, leia de novo, eu tô lendo, e a UPA, né, todos os adolescentes, ou qualquer pessoa que está aqui assistindo, ler a Bíblia é muito bom, e estudar a Palavra de Deus é essencial para o nosso crescimento, né, como cristãos. Enfim, tô aqui divagando, né, hoje a nossa lição é a lição número 9, é a lição 9 da revista que a gente está seguindo, que se chama Uma Viagem pela História da Redenção, parte 3. Se você não viu a aula anterior, as aulas passadas, eu recomendo muito que você veja, tá tudo aqui no canal da igreja. Mas antes da gente começar aqui a adentrar no livro de Provérbios, vamos fazer uma oração e, enfim, pedir que Deus, para que Deus esteja com a gente ao longo desse estudo de hoje. Vamos? Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa aula, muito obrigada pela Tua palavra, Paizinho, revelada a nós, que é fonte de sabedoria, é fonte de conselhos para a nossa vida. Eu peço para que o Senhor abençoe hoje o nosso estudo do livro de Provérbios, peço para que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para guiar a nossa reflexão e fale ao coração de todos os que estão assistindo, Deus. Ajude-nos a ser mais sábios, seguindo a Tua palavra e os Teus mandamentos. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, eu dei uma adiantada, né, que realmente falar de Provérbios é falar de sabedoria, né? Provérbios não é um livro aí de autoajuda ou um livro de um manual de riqueza ou de como dar certo na vida aos olhos aqui mundanos, né? De como ser rico ou de promessas, né? Que se você fizer tal coisa e viver assim, Deus vai te recompensar e você vai ter uma vida terrena boa, nada disso. Provérbios é um livro que traz muitas instruções práticas para orientar a nossa vida na sabedoria, nos caminhos de Deus. E o Diego falou bastante, né, na semana passada sobre isso, e hoje a gente vai falar mais, né, vai ver isso em outras partes de Provérbios, ver como esses conselhos o que a gente pode tirar disso, né, porque realmente é um livro muito prático, eu gosto muito de Provérbios. Eu convido até vocês a lerem comigo o versículo 17 de Provérbios 10, né, Provérbios 10, 17, que diz assim: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Provérbios 10, 17, que está falando, né, de guardar o ensino, e a gente está aqui justamente aproveitando do que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Então esse é o caminho para a vida, né? O que abandona a repreensão, o que abandona o ensino, anda errado. Então é por aí que a gente vai hoje. E começando, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa interessante aqui que a gente vê nesse provérbio que a gente leu, nesse versículo. E para quem já leu aí, tá em dia com a leitura bíblica, vai certamente perceber como parece às vezes que o livro de Provérbios, né, os provérbios, os versículos são divididos em duas partes, parece que eles têm assim um ritmo, que eles são parecidos. Não sei se vocês percebem isso, eu já percebi, e eu acho que pra gente compreender melhor e entendendo o que esse livro tem a nos ensinar, é legal a gente olhar também para como as maneiras com que esses provérbios nos são apresentados, né? Tem várias formas, a gente vai destacar aqui 4, que eu quero ver se vocês percebem, formas de escrita que nos ajudam a entender, a compreender, a refletir melhor. É muito interessante isso também. Eu sou de letras, então eu gostei bastante dessa parte da lição, mas eu acho que é boa para todos nós, né, entender ali a estrutura
entender a escrita, o texto. É muito importante, né? A gente tá lidando aqui com a palavra de Deus escrita, né? Então, olha só, em primeiro lugar, aí a gente vai ler 4 versículozinhos nessa parte para pensar sobre essas formas, para a gente perceber bem como isso, porque são coisas, realmente são formas de escrita que se repetem ao longo do livro de Provérbios, e quem já leu vai perceber, vai entender do que eu tô falando. Quem não leu ainda vai ler e vai entender, mas vai entender agora também, só vai confirmar. Olha só o que diz lá em Provérbios 16, no versículo 18. Provérbios 16, 18. Diz assim: Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. O que está acontecendo aqui? Você vê aquilo que eu falei sobre como os provérbios parecem que estão divididos em 2 partes, né? Antes da ruína vem a soberba, a primeira frase. O que isso significa? Eu não entendi nada. Antes da ruína, né? Antes da queda, antes do problema, vem a soberba, a arrogância. E depois, na segunda frase, ele vai falar: e o espírito orgulhoso precede a queda. O que está acontecendo? Está falando a mesma coisa. Isso é uma repetição, né? A segunda parte é quase uma repetição da primeira, né? Com uma inversãozinha ali, palavrinhas diferentes. É uma paráfrase, pode-se dizer assim. Então, é um pouquinho diferente, mas é uma repetição. Isso, então, como aquilo que a gente falou sobre uma forma que nos ajuda a entender melhor o texto, a entender melhor a mensagem, pode ser, às vezes, uma forma de ênfase, né? De fixar a ideia. Não sei, né, o que os autores pensaram em escrever dessa forma, mas é interessante a gente perceber isso, né? Então, em primeiro lugar, a repetição, né? Agora, em segundo, olha só, Provérbios 10, versículo 12. Diz assim: o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. São 2 linhas, 2 frases, de novo, né? 2 partes, talvez, em que esse versículo, em que esse provérbio está dividido. E qual é a diferença entre elas? O que está acontecendo na primeira e o que está acontecendo na segunda? Vamos ver? O ódio provoca conflitos. Estamos falando do ódio. Conflitos, brigas, problemas, né? E depois, a segunda frase vai ser: mas o amor cobre todas as transgressões. Quem tá em dia aí com a língua portuguesa vai saber já, identificando ali pela conjunção mais, a gente já vai ver essa relação aí de oposição, né? Então isso já entrega. E pelo sentido aí das 2 frases, a gente também percebe como a segunda frase é o oposto da primeira, né? Ela vai trazer um contraste, né? Então, isso é uma segunda forma que a gente vai ver muito no livro de Provérbios, um contraste, uma coisa falando o oposto da outra. Fala primeiro do ódio, depois fala do amor. Fala primeiro do justo, depois fala do injusto, do mal. Fala do sábio, depois do tolo. Vai ter muito isso da oposição, né? Falar uma coisa que é o contrário da outra, para trazer essa diferença, divisões entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o sábio e o tolo, enfim, que é um assunto que a gente ainda vai abordar aqui hoje. Mas então, tudo bem. Primeiro, repetição. Segundo, oposição. Agora, outra parte aqui. Vamos ler lá Provérbios 16 também. Provérbios 16, versículo 3. Eu vou ler. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Legal, né? A primeira parte, então, entregue as suas obras ao Senhor, e depois, e o que você tem planejado se realizará. Não é uma repetição, não é uma frase oposta à primeira, uma oposição, uma coisa do contrário. O que está acontecendo aqui? É um desenvolvimento, né? Tem essa primeira ideia: entregue as suas obras ao Senhor, entregar tudo que a gente faz, as nossas ações, o nosso trabalho a Deus, e o desenvolvimento, a consequência disso, né? Que é o que nós temos planejado com essas obras, vai se realizar. Então, uma outra forma de escrita vai ter o desenvolvimento, né? Da ideia anterior, da frase anterior, na segunda, o desenvolvimento, a consequência. Muito legal, vai ter muito em Provérbios também. E outra, a quarta e última que a gente vai pensar aqui,
dessas formas de escrita, a gente vai ver, por exemplo, um exemplo, né, entre muitos, porque é uma coisa que se repete ao longo do livro, mas a gente vai olhar lá para Provérbios 26, versículo 11. Olha só. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Intenso, mas verdadeiro. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Então, a gente tem essa primeira parte, né? Como o cão que volta ao seu próprio vômito, e depois, assim é o insensato que repete a sua tolice. E o que está acontecendo aqui, gente, pra quem tá... Enfim, a gente vê muito isso na escola também, né? É a comparação. Assim como o cão é o insensato, tá comparando o insensato, que é o quê? Que é a pessoa que não tem senso, a pessoa tola que volta pra besteira que tinha feito. É a mesma coisa que o cão que volta pro seu próprio vômito. É uma comparação entre duas ideias aí. Pode acontecer com algo da natureza ou com uma experiência, tem vários tipos de comparação. Então a gente viu aqui brevemente uma coisa que pode nos auxiliar a entender o livro de Provérbios, né? Ver como ele é escrito dessas formas muito parecidas e específicas ali, que a gente vai encontrar muito em Provérbios, e são coisas que nos ajudam às vezes a fixar, a entender as ideias que o autor quer passar, né? Então, enfim, você lendo aí na sua Bíblia o livro de Provérbios vai encontrar muitos outros exemplos de repetição, de oposição, desenvolvimento, comparação, e sempre com essas duas partes, né? Trabalhando dessa forma. Então, tudo bem, né? O que mais? Vamos, sem mais delongas, ao nosso tema de hoje em si, né? Que é o tema principal de Provérbios, uma coisa que a gente vai ver muito ao longo do livro e que é importantíssimo que a gente pense sobre, porque, enfim, vai trazer conselhos para a nossa vida atualmente, né? Que é o contraste, eu falei de oposição, né? Que é algo que tem muito em Provérbios, esse contraste, né? A oposição entre o sábio e o tolo, entre uma pessoa sábia e uma pessoa tola, e não alguém específico, né? O sábio, o tolo, mas algo que se aplica, né? Conselhos e modelos de vida que se aplicam a qualquer idade, qualquer século, qualquer gênero, qualquer personalidade, servem também para nós adolescentes, né? O sábio e o tolo, né? Uma pessoa sábia ou um adolescente sábio, como é que vocês definiriam isso, né? O que a gente pode falar sobre uma pessoa sábia? É uma pessoa boa, uma pessoa sensata, talvez, né? Não sei, justa. Um adolescente sábio é um adolescente esperto, né? Um adolescente ali sensato, certamente, né? Inteligente, talvez, sábio, nos remete a isso, né? Agora, um tolo é o contrário, né? A gente tá falando de opostos aí, de uma coisa que é o contrário da outra. Antônimos, né? Um tolo é o contrário, né? Insensato, uma pessoa que não tá usando ali da inteligência, irresponsável também, né? Um tolo, pessoa irresponsável, são coisas que a gente pode atribuir. E o que a gente quer ser na vida, né? Será que a gente quer ser sábio ou a gente quer ser tolo? Para quem estava presente lá na aula da semana passada, vai lembrar do versículo 7 de Provérbios 1, né? Que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, os loucos, né? Um tolo também pode ser um louco, né? Ou seja, o princípio do saber, a sabedoria, o sábio, entender o que é uma vida sábia, está aqui, está na palavra de Deus. E a gente vai pensar um pouquinho sobre que características esses estilos de vida opostos podem ter, né? Pra gente... Porque, gente, como o Diego falou disso na semana passada, né? O livro de Provérbios nada mais é, como eu falei, dos conselhos, instruções práticas, com base em tudo que aconteceu com o povo de Deus, com a revelação divina e com, enfim, tudo que eles passaram, e os mandamentos, e a vida com Deus. Nada mais do que uma...
que uma institucionalização ali de preceitos práticos, até do dia a dia, de como, enfim, de viver segundo a vontade de Deus, de como agradar a Deus, de como viver segundo os seus mandamentos. É muito, por isso que eu digo que é muito legal ler Provérbios. E aí a gente vai falar sobre o sábio e o tolo, e a gente vai ver como isso se aplica à nossa vida hoje, apesar disso aqui ter sido escrito há muito tempo atrás. Enfim, vamos ver então a diferença desse estilo de vida entre o sábio e o tolo, que é algo que o livro de Provérbios, enfim, Salomão, né, o escritor de Provérbios, vai nos mostrar aqui ao longo desse livro. E que pode nos mostrar, nos ensinar a ser sábio e não ser tolo, né? Hoje em dia. Vamos lá, então. Provérbios 18, 15. Vamos ver algumas características do sábio. Olha só, Provérbios 18, 15. Diz assim: o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Então, uma característica, né? A gente está buscando aqui características de uma pessoa sábia, em primeiro lugar, né? Para fazer essa oposição entre o sábio e o tolo. Então, a gente viu aqui no Provérbios 18, versículo 15, que o ouvido dos sábios procura o saber. Então, o sábio é uma pessoa, em primeiro lugar, né, aqui entre muitas características, que uma das qualidades dela é que essa pessoa é receptiva ao ensino, essa pessoa quer aprender, essa pessoa quer adquirir o conhecimento e a sabedoria. Então, esse é um primeiro passo até, né, para a gente ser sábio, é a gente procurar a sabedoria, né? Vocês vão concordar. A gente buscar o conhecimento. Então, isso é uma característica do sábio, em primeiro lugar. É interessante que o sábio, então, não é a pessoa que sabe de tudo, né? Não é a pessoa que, eu sei de tudo, eu sou muito inteligente. Olha, o sábio é uma pessoa que procura o entendimento, que procura o saber e o conhecimento, é uma pessoa que não sabe de tudo, mas busca com humildade, né? Isso já implica certa humildade, busca o saber. Enfim, então, ok, uma das características... o que mais a gente pode pensar sobre o sábio, né? Olha lá, Provérbios 12, vamos juntos, né? Que eu também tô aqui com a minha Bíblia, ó. Vamos juntos lá para Provérbios 12, versículo 15. Diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Olha esse finalzinho. Mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Temos aí, então, outra característica de uma pessoa sábia. Dar ouvidos aos conselhos. É muito importante a gente ter... Isso também implica certa humildade, vocês não concordam? Ouvir aos conselhos, ser receptivo, enfim, aos conselhos das pessoas que se importam com a gente, né? Então, é muito importante também para a gente crescer em sabedoria. Você vê aqui que uma pessoa sábia ouve conselhos. O que mais? Lá em Provérbios 11, versículo 25, diz assim: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Gente, isso aqui do prosperar tá muito relacionado ao estilo de vida do sábio, né? Essa linguagem de provérbios. Então, tá dizendo aqui sobre a alma generosa, né? Sobre alguém que dá a beber. É uma pessoa que se importa com os outros, né? Uma pessoa que é generosa. Então, outra característica do sábio, além dele buscar o conhecimento, né? Dele querer aprender, dele ouvir conselhos, ele também se importa com as pessoas ao seu redor. Ele é uma pessoa generosa, bondosa. Isso também é muito importante, tem tudo a ver com a palavra de Deus e com o que a gente aprende, né, gente? Que mais? O que mais tem do sábio? Olha só o que vai dizer Provérbios 10, versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. E isso tem tudo a ver com Provérbios 9, versículo 8, que diz: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Ou seja,
Repreende o sábio e ele te amará, disse nesse. No outro que a gente leu, falou que o sábio de coração aceita os mandamentos. Então, uma pessoa sábia, outra característica, é que essa pessoa aceita os mandamentos, aceita a repreensão, aceita ordens. Isso é muito importante, gente, porque a gente não vai acertar o tempo inteiro. A gente não sabe de tudo. E ter esse conhecimento já é caminhar em direção à sabedoria. Porque ter humildade, então, para aceitar a repreensão, para aceitar ordens, também é uma característica de alguém sábio. Por fim, o que mais, né? Uma das outras muitas características aqui que a gente vai ver dos sábios, olha só, Provérbios 12, versículo 16. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O prudente, olha, achamos outro sinônimo, né? A gente estava falando de como podemos nos referir, né, a uma pessoa sábia, sensata, etc. Prudente. Uma pessoa prudente, que é o mesmo que uma pessoa sábia, uma pessoa que pensa antes de agir, é uma pessoa que tem autocontrole. Diz aqui que ele oculta a afronta. O que isso significa? Significa que ele não explode, né? Enfim, alguém afronta ao prudente, ao invés dele afrontar é ofender, irritar talvez, ele oculta isso, ele esconde, ou seja, ele tem autocontrole. Isso tem um contraste aí com o que diz no começo do versículo 16 que a gente leu: a ira do insensato num instante se conhece. E aí facilita o nosso entendimento, é o oposto disso, né? A ira do insensato, a raiva do que não é sábio, né? Num instante se conhece, todo mundo fica sabendo que é explosiva, né? Essa característica, enfim. Mas com o prudente, com o sábio, não é assim. Então a gente viu algumas características do sábio. Vamos pensar um pouquinho sobre o tolo? O que Provérbios vai nos falar sobre uma pessoa tola? Estamos aqui pensando nessa oposição. Olha só, isso foi o que a gente leu lá na semana passada, mas eu fiz uma referência em algum momento aqui da aula que eu já não lembro. Mas olha só, Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Loucos, tolos, desprezam a sabedoria e o ensino. Vocês lembram que lá quando eu estava falando dos sábios, a gente falou que ele era receptivo ao ensino, que ele queria aprender, que ele buscava o entendimento e o conhecimento. Então aqui a gente vê que com o tolo é ao contrário. Que uma pessoa tola, uma pessoa louca, como diz aqui nesse versículo que a gente acabou de ler, despreza a sabedoria e o ensino. Despreza o ensino, primeira característica de uma pessoa tola. O que mais a gente vai ver sobre o tolo? Olha lá, Provérbios 12, versículo 15, que a gente já leu. Mas eu vou reler para vocês verem a comparação. Eu li ele para falar do sábio, agora a gente vai ler ele para ver o que ele vai dizer sobre o tolo. Versículo 15, Provérbios 12, 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Vocês lembram que eu falei que o sábio ouve conselhos, que a gente viu aqui, bem aqui, ó, o sábio ouve, dá ouvidos aos conselhos. Tá dizendo aqui que infelizmente com o insensato é ao contrário. Ele acha que ele é o dono da verdade, ele acha que ele sabe o que é bom pra ele, sabe aquela pessoa que acha que sabe o que é certo, que sabe de tudo e que segue só o que quer, acha que é o dono da verdade. Tá dizendo aqui, o caminho do insensato, olha, insensato, tem tudo a ver com tolo, com louco até, são esses, enfim, esses qualitativos aí que esses sinônimos, enfim, que o provérbio vai estar usando para se referir ao tolo. E o caminho do insensato, aos seus próprios olhos, parece reto. O caminho dele parece certo para ele. Ele acha que ele está fazendo tudo certo, ele acha que ele sabe de tudo. Então é o oposto do sábio, que ouve conselhos. O que é mais o tolo? Olha só, Provérbios 18, versículo 2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Externar o seu interior. O tolo é uma pessoa que acha que ele é o centro do mundo,
que acha que tudo gira ao redor dele, que ele, como eu falei, sabe de tudo, é o dono da verdade. Tem tudo a ver também com esse versículo. E além disso, lá em Salmos, tô ficando louca, Provérbios 15, no versículo 12, vai dizer uma outra característica do tolo. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O escarnecedor, a gente está vendo vários sinônimos que querem dizer, se referir à mesma pessoa, ao mesmo tipo de vida, né? Ao mesmo estilo de vida. O escarnecedor, o tolo, o que mais? O louco, a gente falou várias coisas aí, né? Não ama aquele que o repreende, que é o oposto, né? Como a gente falou do sábio, que aceita ordens, aceita repreensão, aceita conselhos. Esse aqui não. Ele não ama aquele que o repreende. Nem se chegará para os sábios. Ele quer a distância dos sábios, a pessoa que é tola. Outra coisa, a gente já falou, né? Mas, enfim, falando de novo dos tolos agora, especificamente, eu falei disso quando eu li o versículo 15 de Provérbios 12. Provérbios... é isso? Não, é 16, versículo 16, Provérbios 12. Até eu tô ficando confusa com tanto versículo, mas vocês estão acompanhando, né, gente? Tá dando pra entender. Provérbios 12... o versículo 16 diz que a ira do insensato num instante se conhece, Lembram disso que eu falei agora faz pouco tempo? Mas o prudente oculta a afronta. A gente viu então que o prudente é alguém que tem autocontrole, que esconde a afronta, enquanto a ira do insensato num instante se conhece, é o oposto, ele se irrita com facilidade, é outra característica aí do tolo. Então a gente viu como sábio, vamos recapitular agora, para ver se está tudo fresco na cabeça. O sábio é receptivo ao ensino, ouve conselhos, se importa com os outros, aceita ordens e repreensão, tem autocontrole. Gente, tudo isso é muito importante na nossa vida. Por exemplo, ordens e repreensão. Muitas vezes na adolescência, na adolescência a gente ainda não é independente. A gente deve respeito e satisfação aos nossos pais. A gente deve aceitar ordens e ter humildade para aceitar isso. Tem tudo a ver com o estilo de vida sábio. Tá entendendo? Autocontrole. Nossa, ser capaz de se controlar os ânimos e a raiva, evitar brigas e promover a paz, por exemplo, é muito importante. A gente tem a vontade de brigar o tempo inteiro, de se irritar com as coisas e fazer aqui como um insensato, que a ira dele se conhece num instante, todo mundo fica sabendo, vai ver em um instante é pouquíssimo tempo, rapidamente ele vai se irritar com facilidade. Será que a gente quer ser assim? Enfim, isso é muito importante e é muito legal. E a gente ter noção desses conselhos, né, é muito importante. E aí, nesse sentido de sermos sábios, né, o livro de Provérbios vai trazer esses estilos de vida muito opostos, né, como eu tô falando a aula inteira, repetindo essa palavra, vocês não devem aguentar mais, mas é o que Provérbios vai nos mostrar e vai nos dar conselhos para como sermos sábios, né, que eu duvido que alguém vai ver isso aqui e vai falar, não, eu quero ser tolo. Uma pena. Então, muito importante relacionado a tudo isso é o que a gente é o que a gente fala também. É um aspecto a ser considerado aqui em detalhe e rapidamente, né, especificamente, mas algo para a gente focar por um instante aqui é sobre o que falamos, como a gente se comporta nesse mundo, nas redes sociais, né? Hoje em dia a gente não fala só assim oralmente com outra pessoa, a gente fala muito pelas redes sociais e tudo isso diz muito sobre a nossa sabedoria. A gente pode... a gente deve, né, ser sábios em tudo que a gente fala. E sobre a fala, a boca, Provérbios vai falar muito também, né, um outro assunto aí que está muito presente. Provérbios 17, nossa, vocês não iam mais me aguentar citando o versículo, mas é uma aula bem falando sobre sobre Provérbios como um todo, e é importante a gente ter essa noção
de vários versículos para exemplificar o que a gente está querendo dizer, né? Vamos lá. Provérbios 17, versículo 28, diz assim: Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. O que a gente pode tirar disso aqui, gente? Que é muito importante saber quando falar e saber quando ficar calado. É essencial na nossa vida. Eu não vou ler cada versículo dessa próxima parte, mas a gente pode pensar rapidamente sobre isso. Olha só, é muito importante, Provérbios vai nos falar, que é muito importante a gente usar palavras gentis. A gente ser gentil no nosso falar, pra gente não piorar a situação muitas vezes. É muito importante também que a gente seja moderado, como eu falei. É essencial saber quando falar e quando ficar calado, pra, enfim, a gente não sair falando besteira também, falando bobagem. E isso é importante até pra mim, que vocês estão vendo que eu falo muito, né? E isso é muito importante. Inclusive, um conselho que a gente vai ver aqui em Provérbios. É muito, muito, muito importante também que a gente reflita antes de falar, né? Como eu falei, pra gente não falar besteira, pra gente não passar vergonha, pra gente não machucar alguém, pra tudo isso é essencial que a gente seja honesto, né? Provérbios 12, 17 vai falar assim, esse eu vou até ler, peraí. Provérbios 12, 17 diz assim: O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Tá falando aqui sobre dizer a verdade. A gente é justo quando a gente é honesto. Então, isso é outra característica que a nossa fala sábia deve possuir, né? Além de ser gentil, moderado, refletir, pensar antes de falar, devemos ser honestos. E é importante também, eu vou até ler esse também, Provérbios 11, versículo 13, diz assim: O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Fiel de espírito encobre os segredos. O que é isso, gente? A gente guardar segredo. É muito importante a gente não trair a confiança das pessoas. E você, enfim, vendo rapidamente aqui sobre Provérbios um pouquinho, a gente percebe como ele nos dá conselhos práticos, né? Que servem muito para nossa vida. E enfim, o que dizemos, o que falamos e como vivemos fala muito sobre quem somos, né? As nossas palavras mostram o que vai no nosso coração. Já dizia lá em Mateus 12, versículos 34 e 35, né? Enfim, concluindo, né? Que já tô falando há muito tempo. Todas aquelas características de tolo que a gente viu, elas têm, infelizmente, muito a ver com a nossa natureza, né? Não sei se vocês vão discordar de mim, eu acredito que não, né? Essas coisas são coisas que a gente precisa lutar diariamente, né? O orgulho, a teimosia, a rebeldia, querer fazer do nosso jeito, sem considerar a vontade de Deus, sem ouvir conselhos, e tudo isso são coisas, enfim, são coisas difíceis porque elas falam sobre a nossa natureza pecaminosa, né, que remete lá à queda. E a vitória contra tudo isso só é possível em Jesus. E que bom que é possível com Jesus. Só com Cristo, só unidos com Cristo a gente pode buscar essa sabedoria na prática. Então é muito importante a nossa vida com Jesus, porque não adiantaria de nada eu ler esse livro aqui de Provérbios e pensar, bom, você sabe, eu vou fazer tudo o que está dizendo aqui. Só eu por mim mesma. Vem o pecado, vem a minha natureza que diz o oposto, que quer fazer a parte do tolo, que quer fazer ali tudo aquilo ali do tolo. O meu coração, ele segue aqui, ele seguiria aquilo, né? Eu me irritar com facilidade, eu querer fazer tudo do meu jeito, achar que eu sou o centro de todas as coisas, enfim, tudo isso tem tudo a ver com a nossa natureza distorcida pelo pecado. Então não adianta nada eu ler isso aqui sem o poder de Cristo em mim, sem o Espírito Santo me ajudando, sem a salvação, sem a união com Jesus. Então é muito importante a gente ter isso também. É essencial, na verdade. Sem isso, não adianta. Não adianta mesmo. Então, a gente tem que se sujeitar a Deus, se sujeitar ao Senhor, às repreensões
e guardar o que a gente tem aprendido, guardar tudo, né? É junto, o caminho é junto, o relacionamento com Deus e o aprendizado, buscar aprender mais sobre a sua palavra para colocar em prática a partir disso, a partir de um relacionamento com Deus, a partir disso que a gente vai aprendendo para colocar em prática. Então não é só sobre como fazer, né? Tipo um manual de instruções. Eu falei que Provérbios traz muitas instruções práticas, mas não é só sobre instruções práticas, é sobre o que é a nossa essência, é sobre como ser, não é só sobre como fazer. É ser sábio, precisamos ser sábios, não agir como se fôssemos sábios, precisamos ser sábios, que aí a gente vai viver o que a gente sabe, viver a nossa sabedoria, que vem a partir do quê? Vem a partir de Jesus, vem a partir da palavra de Deus. Então, enfim, essa foi a nossa aula de hoje. Aí um convite a sermos sábios e não tolos. Eu espero que você tenha gostado. Obrigada a todos que assistiram até aqui. Vamos orar para terminar, finalizar a nossa aula de hoje. Senhor, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por essa reflexão na Tua Palavra, no livro de Provérbios, tão rica, proveitosa, Senhor, tantas coisas o Senhor tem para nos ensinar. Eu peço para que o Senhor incline os nossos corações para Ti, peço para que o Senhor nos dê humildade para buscar sempre mais de Ti, buscar mais sabedoria, na fonte verdadeira de sabedoria, que é o Senhor, que é a Tua Palavra. Eu peço para que o Senhor cuide de todos nós, de todos os adolescentes, de todas as pessoas que estão assistindo. Eu peço para que o Senhor transforme cada coração e nos ajude a sermos mais sábios no nosso dia a dia e em cada momento, Senhor. Só contigo podemos ser sábios de verdade, né? Então, que a gente comece com essa consciência de que a gente precisa, depende exclusivamente de Ti, para buscar sabedoria, para viver em santidade. Então, cuida de nós, Senhor, e nos ajude a vivermos agradando ao Senhor, a vivermos uma vida que agrade ao Senhor e a sermos sábios. Essa é a oração que eu faço hoje, em nome de Jesus, amém. Gente, terminamos por aqui. Um beijo a todos, tchau!